A criatividade nunca para por aqui. Não perca mais um conteúdo inspirador do Festival Pixel Show. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Veras, eu sou artista visual, ilustradora e muralista. Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco do meu trabalho, minha trajetória na arte e como eu lido com esse mundo todo. Bom, eu vou começar do começo. Eu poderia aqui contar uma história bonita de que eu desenho desde que pequena, que a minha avó me ensinou, enfim. Mas a verdade é que não é bem assim. Eu sou gaúcha, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Me formei em design de moda e trabalhei com desenvolvimento de produto e estamparia por algum tempo. E essa era a minha maior proximidade com a arte que eu tinha, assim. Em 2017, a minha mãe veio a falecer e todas as partes da minha vida que eu me sentia cômoda e confortável mudaram completamente. E em paralelo a isso, eu usei o desenho como um escape, como uma forma de vivenciar isso. Como eu já tinha uma facilidade do mundo digital por vir da estamparia, eu comecei a fazer umas ilustrações meio sem propósito, sem muito foco. Aos poucos eu fui mostrando para as pessoas nas redes sociais e entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Essa da esquerda foi a primeira ilustração, que é totalmente diferente do meu trabalho hoje. É uma ilustração em preto e branco, realmente só uma reprodução de alguma foto. E a da direita a mesma coisa, assim. Eu simplesmente peguei uma foto e reproduzi, mas vi que aquilo já estava começando a criar uma identidade, assim, de cores, de tons e etc. E aí eu fui fazendo, tentando entender para onde eu queria ir, o que eu gostava. E com o tempo eu vi que eu poderia transformar isso numa forma de renda paralela. Depois de um tempo eu montei o meu site, comecei a vender os prints, já disponibilizei com moldura, mas ainda continuava no mundo digital, assim, mas eu sentia que aquilo eu precisava de mais, eu queria explorar mais. E foi aí que eu comecei a me aventurar na pintura manual. Essa é a minha primeira tela, ainda muito sem saber muito o que eu estava fazendo, mas testando. Essa já foi minha segunda tela, que eu já me aventurei um pouco em fazer um rosto, mas também ainda era uma coisa sem muita técnica, simplesmente teste de erro e acerto. E essas foram minhas primeiras experiências da pintura manual, assim, e por incrível que pareça, ter vindo do mundo digital me ajudou muito porque eu já tinha não bastante conhecimento, mas já sabia um pouco sobre a questão da luz e sombra, então eu estava um pouco mais segura em relação a acertos e erros, assim. E eu percebi que muitos artistas que eu gostava e que eu acompanhava usavam da pintura manual. Então, isso me despertou muito interesse. Então, eu comecei a me aventurar nisso. E eu me apaixonei tanto por isso que eu comecei a fazer mais telas e mais desenhos, fui testando e fui aumentando de tamanho, assim. Eu senti que eu precisava fazer coisas maiores, ir para paredes, enfim, eu queria ver minha arte grande para todo mundo poder ver, assim. E daí eu comecei a pedir muros e paredes emprestadas para meus amigos e conhecidos. E tanto pedi que até consegui. E esse foi o primeiro muro que eu fiz. Ele já era um muro bem grande. Ele tinha cerca de 5 metros por 4. Então eu já comecei com um muro bem extenso. E eu não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo ali. Era exatamente um teste. Não sabia nem como ia passar o desenho direito para a parede e errei, acertei, comprei várias tintas, misturei e enfim, fui testando e no fim o resultado ficou legal, ficou bom. E quando eu pintei esse muro, depois que eu pintei, parece que virou uma chave, assim. E quando eu tava tipo, lá em cima pintando, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero a minha arte grande, eu quero minha arte para as pessoas verem e é nisso que eu vou focar na minha carreira como artista, assim. E com isso eu comecei a divulgar, começou a aparecer alguns clientes, começou a aparecer outras pessoas querendo parede, comecei a fazer coisas internas, algumas coisas em comércios e bares e foi aparecendo. E hoje, depois de todas essas buscas, o meu trabalho é um reflexo do que eu enxergo, das pessoas que eu convivo, da rua, dos meus sentimentos, do sentimento dos outros, das histórias que me contam. E, enfim, tudo isso acaba refletindo no meu trabalho e eu tento transpor isso de alguma forma para outras pessoas, assim.
Eu acho também que a inspiração para a arte, ela vem desde o momento que tu acorda, assim, que tu abre tua janela, que tu faz o teu café, que tu cuida das tuas plantas, que, enfim, tu fica em casa. Eu acho que o ato de tu viver, assim, de tu conviver com as pessoas é uma referência para a arte, assim, porque se for pensar, a arte está em todos os detalhes, assim. Independente da tua veia artística, se é música, teatro, poesia, enfim, a referência ela vem de tudo, assim. E aí que entra o meu processo criativo. Ele não segue uma linha reta com início, meio e fim. Na verdade, ele só tem o fim. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero retratar, o que eu quero passar, mas como eu vou chegar até lá, às vezes é meio incerto, assim. Às vezes ele vem muito rápido e às vezes ele demora muito. Ele precisa de muita pesquisa, muita reflexão, muito olhar para as coisas na tua volta e principalmente o processo criativo ele precisa de pausa, ele precisa de tu parar e pensar sobre aquilo. Eu acho que a pausa ela é essencial para o processo criativo e para tu chegar onde tu quer chegar. Quando eu retrato mulheres, elas são alguém que eu criei, que eu pensei, que eu imaginei. Normalmente elas têm nomes e elas querem passar alguma coisa naquele momento. E o mais incrível e mágico disso é que, por mais que eu tenha imaginado, é pelo olhar de cada pessoa que a personalidade dela é montada, assim. E eu sempre digo, na verdade, que as minhas mulheres, elas têm nomes, mas é pelo olhar de cada um que monta-se a sua história. O mesmo acontece quando eu retrato mãos. Elas querem passar algum sentimento, alguma angústia, mas na verdade é que cada um vai interpretar de uma forma, assim, e essa é a maior conexão que a arte pode nos proporcionar. Hoje o meu trabalho ele consiste em 3 pilares, que são as ilustrações, as telas e o muralismo. As ilustrações, elas são pinturas feitas digitalmente, que hoje são vendidas em formato de print diretamente no meu site ou em lojas parceiras. E elas também podem ser feitas para clientes como campanhas ou peças gráficas e etc. Já as telas são pinturas manuais, feitas com pincel e tinta acrílica. Algumas são feitas por encomenda para algum cliente, onde a gente senta, tem uma conversa, eu vejo o que o cliente quer, o que ele quer passar e como que eu consigo encaixar tudo isso dentro do meu trabalho. E outras também são feitas por inspiração própria, por vontade própria, e é aí que nascem as minhas mulheres, elas ganham nome, personalidade. Já os murais e as paredes, eles são feitos com inúmeros materiais como trinchas, pincéis, rolinhos e tinta específica de parede, não é a mesma tinta feita para tela. E hoje o muralismo, ele ocupa uma grande parte do meu trabalho, assim, e é um dos meus maiores planos para o futuro como artista. Eu quero cada vez mais pintar espaços maiores, paredes maiores, e, enfim, ocupar grandes espaços com a minha arte. Hoje é possível encontrar meu trabalho em algumas feiras, onde eu vendo meus produtos com arte aplicada como print e algumas bandeiras. As telas, tu pode ver em algumas exposições que eu faço eventualmente, e as paredes e os muros em alguns lugares públicos e também comércios e bares. Então é isso, essa é um pouco da minha trajetória na arte, uma história que eu ainda estou trilhando, e lembre que todo dia é um dia de começar coisas novas. A arte veio para mim como algo inesperado, que eu não programei, e nunca é tarde para começar novos desafios, assim, enfrentar seus medos, porque a arte é isso, não tem certo e também não tem errado, assim. Obrigada a quem ficou até aqui, obrigada Pixel Show pela oportunidade, me sigam nas redes sociais, @CamilaVeras, meu site camilaveras.com, lá tu consegue encontrar alguns produtos, algumas obras originais, conhecer mais do meu trabalho e continue assistindo os conteúdos do festival e obrigada!